Low light combate em baixa luminosidade. E o que isso tem a ver com sobrevivência? Bem, a maioria dos assaltos acontecem à noite e os bandidos buscam facilidade e oportunidade. O combate de baixa luminosidade, né, o low light, para quem anda armado, para quem tem essa intimidade com armamento e tiro, é de extrema importância para a sobrevivência urbana. Você já se submeteu a alguma situação, a algum treino que seja mais próximo da realidade possível? Porque ficar no stand, na baia, nem sempre vai te dar essa sensação de realidade. Bem, eu me coloquei nessa situação e eu descobri um monte de dificuldades que na teoria eu sabia bastante, na prática eu vi que é bem complexo. Então experimentar essas dificuldades me colocou muito mais próximo de uma situação de sobrevivência e eu vou levar isso um pouco para vocês. O curso rolou em São Paulo, no CTT-CBC, né, no Centro de Treinamento Tático da CBC. Foi ministrado pelo pessoal da TAC 21. Vocês que têm interesse em fazer curso, sempre com esse conceito um pouco mais realístico, pessoal da TAC 21, vou deixar aqui o Instagram deles aqui abaixo, e vai ser bastante interessante para quem quer, além do conceito, realmente vivenciar o mais próximo de um cenário real. Vamos falar dos cenários que foram aplicados lá. Bem, antes dos cenários, claro que tiveram aulas sobre conceitos de low light, enfim, mas os cenários realísticos foram o que me chamaram mais atenção. Porque os conceitos na prática são totalmente diferentes na hora de se aplicar a eles, né? Na vida real isso torna muito mais difícil. A gente começou com um cenário confinado, né? Como se fosse um CQB, éramos em dupla. Então as duplas tinham que entrar no ambiente confinado, idealizando o cenário de que ainda não eram quebrados os protocolos de luz e som. Ou seja, a gente tinha que entrar no local confinado de maneira que não efetuassem disparos ou então não fosse acionada a luz de forma intermitente. Então só em alguns momentos a gente tinha que acionar a luz e muito rapidamente para poder observar e progredir. Foi em dupla e isso é uma coisa extremamente complexa, porque a comunicação em baixa luminosidade, tendo que falar baixo, né, deveria de haver um entrosamento muito grande ou uma comunicação muito eficiente. Então já começa a complicação por aí. Não é uma coisa tão fácil assim de se fazer. Outra coisa que eu achei extremamente complexa, como a gente está em baixa luminosidade, eu particularmente estava com uma pistola numa mão e uma lanterna na outra, eu tinha que engajar o alvo de duas fontes diferentes, né? Então, com uma mão eu tinha que engajar um alvo com uma lanterna e com a outra uma pistola. Parece uma coisa fácil, mas em meio a um ambiente de cenário realístico, isso é muito complexo. Você não está parado, você está em movimento, você não quer fazer barulho, você quer ser o mais furtivo possível e você conseguir aplicar toda essa técnica com destreza não é uma coisa fácil não, galera. Principalmente se comunicando com alguém que você não tem entrosamento. Mas foi muito interessante para a gente realmente sentir a dificuldade do cenário. Logo depois a gente teve um avanço para um cenário aberto, onde foi feito de maneira individual. Nós devíamos progredir de acordo com o que o instrutor falava e sempre abrigados. Porém, os disparos eram efetuados também, né, de acordo com os alvos que o instrutor apontava para a gente com o laser ou com a lanterna dele. Bem, então a gente se deslocava em completo breu escuro, acionava a lanterna apenas para fazer a aquisição de alvo e de várias formas diferentes que foram aprendidas na parte teórica, mas retorno, muito difícil fazer a aquisição de alvo de duas fontes diferentes. Quando eu digo fontes, eu digo uma pistola na mão e uma lanterna na outra, porque nem sempre você vai estar com elas no mesmo ponto. Às vezes você vai fazer isso daí de pontos diferentes. Isso é uma coisa mais complicada de se fazer. Uma coisa que é extremamente importante é você conhecer a forma do que você guarda seu material, seus carregadores, tudo isso, porque no escuro você não vai conseguir ver onde está meu carregador, né? Você simplesmente tem aquela memória muscular de já saber onde ele está e colocar e fazer uma recarga, até mesmo sanar uma pane. Eu tive uma pane no escuro, então
eu não vi que era pane, eu achei que tinha feito, que tinha acabado munição, então fui fazer a troca do carregador e aí eu senti o carregador pesado e eu vi, caramba, o carregador não acabou. Então rolou uma pane, aí eu tive que sanar a pane bem rapidamente. No escuro é muito mais complexo e você se inserir nessa realidade para ter essa experiência é importante para a sua sobrevivência. Bem, o curso começou por volta de 2 horas da tarde e terminou quase 11 horas da noite. Então foi um curso que também teve um estresse físico, um estresse mental e é importante mais uma vez para esse cenário realístico, porque, bem, na hora que acontecer qualquer confronto, assalto, seja lá o que for, e que você precise garantir a segurança da sua família ou da sua vida, não vai estar em condições plenas, você vai estar estressado. Esse tempo grande de curso simula também, né, ajuda a mimetizar esse estresse que acontece no dia a dia de quem submete a algum combate em low light. Eu já sou atirador esportivo já há alguns anos e as 3 maiores dificuldades que eu senti nesse treinamento de low light mais realista foram a aquisição de alvo com a arma com uma mão e a lanterna na outra. Isso eu achei bem difícil. A segunda, quando você efetua os disparos no breu e aciona a lanterna para você conseguir enxergar o seu alvo, enfim, a fumaça, né, da pólvora, ela te cega. Então, dependendo de onde você faz o acionamento da luz, isso também pode te cegar mais, limitar a sua visão do que fazer a aquisição do alvo, que é o que você quer. Essas sensações, experimentar esse treinamento realista é muito importante por causa disso. A terceira coisa que eu achei muito difícil foi tentar obedecer e entender os protocolos em meio ao estresse desse treinamento. Como assim os protocolos? Bem, se você entende que tem uma ameaça na sua casa ou no seu ambiente, você vai tentar ser o mais furtivo possível. Não acender uma luz, não fazer um disparo, não fazer barulho. Mas depois que começa um confronto, você tem que entender o quão furtivo você deve ser ou não, porque os protocolos de barulho após um disparo já foram quebrados. Então, em meio a esse estresse do confronto, você entender, será que vale a pena eu manter uma luz acesa ou eu só piscar a luz? O que é melhor nessa situação? Bem, então ter esse raciocínio também eu achei algo complexo, né? Não é tão simples assim não. Estar treinando, submeter-se a esses treinamentos mais realistas é fundamental para quem anda armado, para quem quer fazer a proteção da sua própria vida, da sua família. E o treino de low light, treino em baixa luminosidade, sim, salva a sua vida. Galera, se você gostou desse conteúdo, vão vir muito mais sobre sobrevivência. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram e fica por dentro.